de letra E, como eu coloquei aqui, para dar aos jovens sabedoria e bom siso. Veja, o conhecimento intelectual é bem próprio da juventude, né? Querer o conhecimento. Mas você pode ter conhecimento e não ter sabedoria. E principalmente o jovem, a impetuosidade da juventude muitas vezes libera eu costumo dizer dessa maneira, de forma metafórica, que a impetuosidade da juventude libera uma substância que causa cegueira temporária. Nós estamos falando durante toda essa semana. Na verdade, temos um desafio pela frente aí. Nós não sabemos exatamente quanto tempo isso vai demorar, mas nós sabemos que nós temos um desafio aí bem estendido pela frente, onde nós vamos fazer um estudo sistematizado, né, desse livro de sabedoria, esse livro tão poderoso, que tem inspirado nossas vidas. Começamos já tão bem, falando sobre o conteúdo do livro, falando também sobre, obviamente, a história desse homem inspirador que é Salomão. Salomão que realmente vem nos inspirando na nossa vida. Eu quero mandar um abraço para você, Ângela, que já entrou aí comigo também, Adriana Dias, e começar hoje fazendo enquete. Me conta aí, ontem você acompanhou comigo conteúdo exclusivo, ontem você recebeu aí lições sobre a vida de Salomão, e eu pergunto para você, sobre os princípios praticáveis que nós estabelecemos ontem, como foi para você? Me dá aí uma resposta. Alguém aí realmente se dedicou a pensar um pouco sobre isso? Onde está seu coração? Com base em versículos específicos que estão lá em Mateus, capítulo de número 6, verso 19, verso 24 e verso de número 33. Você localizou onde está o seu coração? Quem pode me falar aí? Fala para mim. O cantinho da Ju diz, agora ficou melhor, debaixo do guarda-sol. É claro, esse sol estava me pegando com força aqui. Adriana Dias diz, eu pensei. Bom, e a que conclusão chegaram? Me falem aí. Será que alguém aí tem coragem de se expor, colocar sua vida aí diante de nós, né? Para que sirva-nos de exemplo hoje, de sinceridade, exemplo de honestidade para consigo mesmo e principalmente um desejo, né, ardente no coração de mudança e transformação. Você só consegue mudar no momento que você realmente descobre que você está em caminho de erro, né? Você jamais vai mudar enquanto você não aceitar que você está errado, né? Gisele disse que eu pensei até mandar parar. Eu quero saber o que vocês pensaram. Quem pode me falar? Quem pode me relatar algo aí do que foi pensado, daquilo que foi localizado? Hoje nós vamos entrar especificamente no livro de Provérbios, mas eu queria antes realmente receber um feedback de vocês. Lembrando que você pode mandar suas perguntas aí para a caixinha de minhoca desde agora. A gente tem pouquíssimo tempo. Eu só vou ter tempo de responder 2 ou 3 perguntas no máximo, mas se você quiser já pode mandar agora. Alguém disse aí, meu coração está no ministério. Eu me exponho, meu coração está nas finanças. Adriana Dias falou. Verdade, Belinha disse. Reconhecer o erro é o primeiro passo para a mudança. É exatamente isso. Enquanto você não aceita que está errado, você nunca vai mudar de fato. Você pode até tentar mudar, maquiar o seu comportamento, mas enquanto você não aceitar o seu próprio erro e dizer, rapaz, eu estou errado, você nunca vai mudar. A Carla falou comigo, eu meditei por muito tempo nas paixões, voltado para o reino, deixa eu ver isso aqui, eu quero ler. Meditei por muito tempo nas paixões deste mundo, mas de um tempo para cá, voltado para o reino, o que pro mundo parece loucura. Localizei meu coração, onde está, falou também, cadê? A Gisele Braga, hoje está no ministério, glória a Deus. Bom dia, a paz para você também, Bárbara. Já fui chegando aí, vai chegando, vai se achegando, né? A esse povo bonito que já chegou mais cedo aí. Pois bem, gente, isso deve ser uma ação contínua. Não dá para você mensurar isso em um dia só. Eu me lembro quando Jesus falava sobre a parábola do semeador e ele falava sobre semear sementes sobre terrenos, né? E ele compara esses terrenos com corações das pessoas. E esse também é um exercício diário. Hoje você pode ser um solo, amanhã outro, depois outro. Da mesma forma são as motivações que carregamos. A gente pode mudar de motivações à medida que nós percorremos um caminho. E a gente precisa de fato realmente fazer esse exercício diário de reconhecimento para que a gente não se perca no caminho. Se você soltar 2 navios, se ouvir aqui o que a Mirlane disse, sempre tive preocupações com finanças,
disse Milane, mas fui totalmente transformada pela palavra. Meu coração está em ajudar as pessoas. Glória a Deus para mim. Ou glória a Deus para mim, ó. Glória a Deus para você, né? Glória a Deus por você, Milane. Então veja, se você soltar 2 navios aqui do Brasil, né, saindo do mesmo porto, com direção à Europa, e você desajustar em 1 milímetro a rota de um deles, apenas 1 milímetro, assim, ele vai aumentando, 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 e quando chegar do outro lado da costa, nós teremos um navio na Europa e outro na África. Então veja, são as pequenas coisas, né? Pequenas coisas, pequenos detalhes que às vezes nos roubam a rota original. E a gente precisa fazer isso constantemente, essa autoanálise diária, né? De como está o nosso coração e localizá-lo sempre para que a gente não se perca pelo caminho. Eu me lembro de uma outra história também, de uma travessia, eu assisti isso num documentário, de pessoas no deserto do Saara, né? É um desafio que eles fazem anualmente para ver quem consegue atravessar. E é uma travessia muito difícil, porque o deserto do Saara, ele tem uma peculiaridade. Ele pode chegar a 50 graus de calor durante o dia, mas à noite a temperatura cai abaixo de 0 grau. Então é um terreno hostil, né? E pode se encontrar muitas coisas, né? Como tempestades de areia e coisas parecidas durante a travessia. Então um dos vencedores, o qual chegou do outro lado do deserto do Saara, foi interrogado, disse: qual foi a maior dificuldade que você encontrou? Foi o frio à noite? Ele disse: não, porque isso era previsível, né? Nós já sabíamos que esse frio poderia vir e nós nos preparamos com roupa térmica e coisas parecidas. Ele disse: então foi o calor do dia? Ele disse: também não, que também foi previsível, né? A gente se preparou para o dia hidratando-se de uma maneira regular. Ele disse: então foi de fato as tempestades de areia? Ele disse: não, nós tínhamos pequenos abrigos feitos de plástico mesmo, e nós conseguíamos nos livrar das tempestades de areia sem problema nenhum. Ele disse: qual foi o maior desafio? Então ele tirou a sua bota e mostrou os seus pés comidos em carne viva. Aí disse: o que foi isso? Ele disse: é uma areia fininha do deserto. Ela se torna quase que imperceptível e ela entra por poros, por espaços muito pequenos, e eles vão entrando e você não percebe, e ela vai corroendo os seus pés por dentro. E quando você chega do outro lado, que você tira, seus pés estão em carne viva. Essa poeira, ela se torna imperceptível ao olho, né? Imperceptível. Então eu usei essa história para salientar algo. Se você não faz essa limpeza diária, né, fazendo essa autorreflexão, a poeirinha, né, das motivações erradas vão entrando na nossa vida cotidianamente, aos poucos, e você não percebe. Quando você menos imagina, você já está vivendo a mais pura carnalidade, né? Ou seja, buscando apenas seus próprios interesses. E é isso que você precisa fazer todos os dias. Então, vamos chegar até aqui. Eu já falei do que eu tinha que falar ontem, então vamos prosseguir agora para Provérbios capítulo 1, verso 1. Veja, diz assim, do verso 1 ao verso 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então veja, Provérbios capítulo 1, do verso 1 ao verso 7, é o nosso texto de hoje, que nós chamaremos de a introdução ao livro de Provérbios. Essa é a introdução que o autor faz ao livro de Provérbios e que pra gente é bastante importante. Por quê? Porque antes mesmo dele dar as instruções, ele vai dizer qual é o objetivo dessas instruções. Você não caminha sem norte. Você não começa a leitura de Provérbios sem saber aonde ela vai dar. Veja que interessante.
as primeiras palavras desse livro de sabedoria já apontam para o final. Veja que interessante isso. E essa é uma das características marcantes de Deus. Deus é um Deus visionário. Deus é um Deus que estabelece visão. Quando nós começamos a ler Provérbios, ele já diz no que vai dar, naquilo que vai dar, ou aquilo que vai acontecer, para quem der crédito a esse livro, para quem der crédito de fato a essas instruções que virão logo adiante. Então é uma introdução poderosa, porque aponta para resultados, né? Resultados práticos da nossa vida. Resultados práticos. Se você credibilizar esse livro, se você der crédito às palavras do livro de Provérbios, você vai descobrir coisas extraordinárias, as quais ele já relata aqui nos primeiros versículos. E é sobre isso que eu quero falar um pouco com você hoje. Por exemplo, ele começa dizendo o seguinte, deixa eu abrir aqui porque o meu aplicativo acabou fechando aqui. Tá aqui. Ok. Ele diz, outra coisa, antes de começar a fazer a leitura, quero te dar uma dica importante. Pastor, como é que você chega ao entendimento dessas coisas? Bom, existem várias formas. Primeiro, você precisa realmente ter o auxílio do Espírito Santo. Sem o auxílio do Espírito Santo, você jamais vai conseguir realmente encontrar as verdades que você precisa na palavra de Deus. Parece jargão evangélico, mas é uma realidade. A Bíblia é o único livro que você tem o privilégio de ler na presença do autor. Então, se há algo que não está tão claro ou não está tão compreensivo, fica fácil você realmente questionar aquele que inspirou a escrita desse livro, que é o próprio. Perdão, nós tivemos uma pequena falha, mas já retornamos agora, tá bom? Me perdoe. Então, se você está na presença do autor, qualquer questionamento, qualquer dúvida que possa pairar, aparecer para você, você tem como pensar um pouco, meditar, e o próprio Espírito de Deus trará a luz. Essa é uma forma. A segunda forma é você saber que o idioma original do livro de Provérbios, assim como toda a Bíblia, não é português. Não é português. Não foi o português que escreveu a Bíblia originalmente, né? Nós temos pelo menos 3 idiomas escrevendo a Bíblia aqui. Temos o hebraico, nós temos, e mesmo assim o hebraico ainda tem várias dissidências do próprio hebraico mais antigo, mais novo, mais moderno. Nós temos o aramaico e nós temos também o grego. Então, para que a gente tenha entendimento claro sobre isso, é importante a gente também carregar um dicionário bíblico, né? Que seja responsivo, né? E que a gente possa, de fato, trazer entendimento a algumas palavras que vão contextualizar cada um desses textos aqui. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. A Bíblia diz que feliz é o homem, aí em Provérbios capítulo 3, verso 13, que adquire conhecimento e acha sabedoria. E alguém aí na live já me perguntou outro dia, qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria, se pra gente no português parece a mesma coisa, né? E na verdade são duas palavras realmente distintas, né? Completamente distintas. O conhecimento fala de intelecto, de buscar conhecimento, de adquirir conhecimento, de informações adquiridas, de você realmente ir atrás, ler, buscar, né? Isso fala sobre conhecimento. E a sabedoria, ele fala sobre praticidade, sobre a habilidade ou aplicabilidade do conhecimento adquirido. Tem muita gente que sabe, né? Tem a informação, mas não sabe como aplicá-la, não se torna aplicável na sua vida aquilo que ela sabe. É por isso que nós questionamos, como é que fulano ouve tanto, está do lado de pessoas tão sábias, está todo dia sendo instruído nas mesmas coisas, mas não consegue aplicar? É porque lhes falta sabedoria. Lhes faltam sabedoria. Eles até têm conhecimento, mas lhes faltam sabedoria. E essa sabedoria, ela aumenta à medida que você permite que o Espírito Santo possa realmente instruir você no caminho da verdade, né? Então veja, para que nós cheguemos a esse conteúdo, obviamente eu precisei me esmerar um pouco sobre palavra por palavra em dicionários bíblicos, né? E também não sou o dono da verdade absoluta não, né? Pode ser que outras pessoas tenham outras interpretações das palavras aqui, não interpretação pessoal, mas pelo contexto bíblico e pela etimologia das palavras, né? E venha trazer ou acrescentar algo, né? Eu não estou aqui e não tenho, de fato, nenhuma pretensão de ser unanimidade, né? De forma nenhuma. Eu quero humildemente transmitir para você aquilo que está em meu coração. Eu acho que tem dado certo para minha vida, eu acredito que possa dar certo para sua vida também. Então esse é o objetivo do meu coração, não é me tornar melhor, nem ser mestre para ninguém. Eu só quero compartilhar aquilo que tem realmente transformado a minha vida, e eu sei que também vai transformar a sua vida. Então, ele diz o seguinte, Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para que serve Provérbios? Ele diz, para aprender a sabedoria e o ensino. Escreve isso aí. Provérbios serve para aprender sabedoria
e ensino. Escreve isso aí, por favor. Para aprender sabedoria e ensino. Segundo, ele diz, para entender as palavras de inteligência. Escreve aí também. Para entender as palavras de inteligência. Esse é o segundo ponto. Para entender as palavras de inteligência. Terceiro ponto. Para obter o ensino do bom procedimento. Para obter ensino do bom procedimento. Esse é outro. A justiça, o juízo e a equidade, que estão dentro do bom procedimento. Justiça, juízo e equidade são atributos praticáveis de um bom proceder, de pessoas que vivem de uma maneira correta, justa. Para dar aos simples prudência. Para dar aos simples prudência. É outro objetivo de Provérbios. E para dar aos jovens conhecimento e bom siso. Para dar aos jovens conhecimento e bom siso. E aí ele diz, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E ele encerra tudo dizendo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Bom, eu sei que talvez você não conseguiu aí anotar tudo, eu vou repetir de novo quais são os princípios que nós vamos atentar aqui. Primeiro deles, aprender sabedoria e ensino. Aprender sabedoria e ensino. Segundo, entender as palavras de inteligência. Terceiros, bom procedimento em justiça, juízo e equidade. Quarto, para dar aos simples prudência. E quinto, para dar aos jovens sabedoria e bom siso. Sabedoria e bom siso. São 5 princípios. Então veja, a primeira coisa que eu quero que você atente dentro desses 5 princípios é o seguinte, que esse é o resultado da sua dedicação aqui, obviamente, ou em qualquer lugar que você queira estudar o livro de Provérbios. Esse é o nosso alvo, é nisso que nós vamos chegar, é nessa visão que nós vamos poder chegar. É com os olhos nisso que nós vamos caminhar sobre versículos e versículos aqui, durante talvez semanas ou talvez meses aí, não sei, né? Vamos deixar o Espírito trabalhar sobre o livro de Provérbios. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma autoanálise de novo nisso. Por exemplo, eu quero realmente aprender sabedoria? Eu quero entender as palavras da inteligência? E eu vou dizer o que é que significa isso. Eu quero ter um bom procedimento em justiça, juízo e equidade. Eu quero ter prudência. Eu quero encontrar sabedoria e bom juízo ou bom siso. Bom, se isso não se encaixa com o teu perfil, se você não tem desejo de nada disso, você está perdendo tempo, esse não é o seu lugar, né? Esse estudo vai levar você a isso, se você querendo ou não. Se você der ouvidos, de fato, a tudo isso que nós vamos estudar aqui, nesses dias, então, certamente, você vai alcançar cada um desses objetivos aqui ao longo da nossa caminhada. Aos poucos, isso vai sendo desenvolvido em você. Então vamos ver princípio por princípio agora. Primeiro deles, ele diz que você precisa estudar provérbios para que você aprenda sabedoria e ensino. O que é sabedoria? Segundo o dicionário Strong's, sabedoria significa habilidade, perspicácia, prudência e ética. Veja, estudar provérbio vai fazer com que você aprenda ou habilidades na vida, perspicácia, prudência e ética. E a palavra ensino significa disciplina. Exatamente. Vai te ajudar a ser uma pessoa cheia de sabedoria, com habilidades ou uma capacidade de aplicar o conhecimento adquirido no cotidiano da vida. Você conseguir botar em prática. Talvez você tenha dito, eu li a Bíblia inteira, pastor, mas até hoje eu nunca consegui praticar. O que é praticar a palavra? Pois bem, adquirir sabedoria vai te ajudar a tornar a palavra praticável na tua vida. Há um cotidiano de acordo com as verdades bíblicas. Provérbio vai te ajudar nisso. E também vai te dar disciplina. Se você é alguém indisciplinado,
no que diz respeito à palavra, no que diz respeito à tua vida, Provérbios vai te ajudar a trazer disciplina para você. Uma delas é estar aqui todos os dias comigo nesse mesmo horário, ouvindo, né, cotidianamente essas palavras que vão transformar a sua vida, né? Ou seja, resumindo, o primeiro princípio, Provérbios vai ajudar você a aplicar disciplinadamente na vida cotidiana o conhecimento adquirido. Provérbios vai ajudar você a praticar de forma disciplinada, cotidianamente, as palavras que são ensinadas pela palavra de Deus, os princípios praticáveis da palavra. Então, esse é o primeiro conceito. Segundo, entender as palavras de inteligência. O que significa isso? Desenvolver o intelecto, discernimento e compreensão. Estudar Provérbios vai tornar você uma pessoa mais inteligente. E essa inteligência, ela pode ser inclusive mensurada de duas formas, a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Dois princípios distintos: a inteligência emocional e inteligência intelectual. Você vai se desenvolver como alguém inteligente. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém um dia chegou para mim, e essa pessoa que chegou para mim é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa muito instruída, né? Bem formada, com formações, e ainda além da formação tinha pós-graduação, e essa pessoa disse para mim assim: Pastor Marcelo, eu queria lhe dizer algo. Eu disse: o que foi? E ela disse assim: eu não quero lhe falar isso para que o senhor se sinta melhor do que ninguém, mas o senhor é a pessoa mais sábia que eu conheço vivo. Do meu ciclo de relacionamento de pessoas, o senhor é a pessoa mais sábia que eu conheço. Eu fiquei constrangido com isso, de verdade que eu fiquei, porque não é coisas que a gente pensa e que busca para si mesmo. E eu já vi quantas pessoas falando sobre essa sabedoria que emana da minha vida aqui mesmo na nossa live. E eu te pergunto, você acha que isso é adquirido em faculdade? Você acha mesmo que isso foi adquirido por meio de um estudo natural? Isso vem do Espírito de Deus. Essa sabedoria, essa aplicabilidade, saber dar respostas práticas para a vida, isso emana da verdadeira sabedoria que sai do espírito humano, ou que salta do espírito humano recriado em Deus. Então veja, eu atribuo tudo isso, esse crescimento meu, quem me conhece sabe, eu não era assim, eu sou um matuto nascido lá no interior da Bahia. Eu tinha tudo para não dar certo, eu tinha tudo para não ser nada na vida. Eu vivi uma vida desajustada, muito tempo. Mas a palavra de Deus tem feito isso, estudar e buscar e dar crédito à palavra de Deus, tem me tornado uma pessoa inteligente, cada dia mais. E se você assim também se permitir, certamente que você também vai desfrutar dessa mesma sabedoria, né? Ou seja, desenvolver o intelecto, o discernimento e a compreensão. Ponto C, ou terceiro ponto. Você vai aprender através de provérbio bom procedimento da justiça, juízo e equidade. Justiça é andar retamente sobre a terra. Juízo é ser alguém completamente imparcial. E equidade é ser alguém honesto. Então veja, estudar provérbio vai levar você a viver em retidão, com honestidade e imparcialidade. Você não vai tomar partido de pessoas, você não vai ser parcial com situações para tirar vantagem ou para poder beneficiar B ou C. Não. Veja, o próprio Salomão, ele é tido como uma pessoa que ele julgava a causa das pessoas de maneira imparcial. E Provérbios vai te ajudar nisso. Você não vai tomar partido, você não vai querer puxar sardinha para a brasa de ninguém. Você vai ser reto, você vai ser honesto, você vai andar em equidade. Isso é o ponto C. O quarto ponto é o ponto D. E diz que Provérbios, ele dá ao simples prudência. Prudência é algo necessário na vida de qualquer um de nós.
O imprudente, ele vive constantemente em perigo. O imprudente, ele vive constantemente no fio de uma navalha. Ele anda realmente em perigos constantes, né? Mas a Bíblia diz que gera crescimento. O estudo do livro de Provérbios vai gerar crescimento àqueles que abrirem suas mentes para entender e com isso torná-los espertos e astutos. Veja, não é necessário que uma pessoa precise, de fato, eu não estou dizendo que você não possa, tá? Você pode o tanto que você quiser, mas não é necessário que uma pessoa precise passar por uma faculdade, porque nem sempre as pessoas vão ter essa mesma oportunidade que a maioria de nós tivemos. Mas se ele se dedicar continuamente ao estudo das Escrituras Sagradas, e aí nós estamos sistematizando tudo no livro de Provérbios, ele vai se tornar, vai desenvolver o seu crescimento intelectual e vai torná-lo mais esperto e mais astuto. Talvez ele não tenha as informações que você recebeu, mas ele vai ter uma formação tão boa quanto a que você tem, porque a formação que ele vai receber pela palavra de Deus é uma formação de vida eterna. Então eu conheço pessoas que são completamente desprovidas de títulos, desprovidas de informações que sejam adquiridas de forma intelectual em faculdades ou coisas desse tipo. Eu conheço, eu posso dar testemunhos, que testemunho positivo a gente pode dar aqui. Por exemplo, a Débora Cunha está aqui comigo. Débora Cunha está aqui comigo, está nos assistindo. Ela é casada com o André. E eu estou dando o exemplo de André, eu poderia dar o exemplo de qualquer outro aqui dos meus filhos espirituais e até de pessoas que estão aqui nos assistindo agora. Mas André, por exemplo, André, o esposo da Débora, pense em um homem inteligente, esperto, astuto, né? E ele não adquiriu isso em universidade, não. Foi na vida. E dando crédito à palavra de Deus. Ele disse que quando ele conheceu o Rema, ele se entregou. Ele já era ávido pela palavra, mas ele não tinha um entendimento claro. Ele não tinha esse entendimento claro que nós temos da palavra da fé. Mas quando ele conheceu o Rema, ele disse, é nisso que eu vou me agarrar. Então, da mesma forma que ele se agarrou à religião, ele se agarrou à verdade. E sabe o que Deus fez? Transformou ele em um dos grandes empresários da nossa geração. E vai ser um destaque na sua área no Brasil inteiro. Você pode esperar isso. Desprovido de conhecimento intelectual, mas cheio do conhecimento da sabedoria de Deus. Um homem hoje prudente, sábio, astuto e esperto, porque ele deu crédito à palavra de Deus. Então, assim como foi com o André, pode ter certeza que assim será com qualquer um que dê crédito também à palavra de Deus. E por último, o quinto princípio, ou princípio de letra E, como eu coloquei aqui, para dar aos jovens sabedoria e bom siso. Veja, o conhecimento intelectual é bem próprio da juventude, né? Querer o conhecimento. Mas você pode ter conhecimento e não ter sabedoria. E principalmente o jovem, a impetuosidade da juventude muitas vezes libera eu costumo dizer dessa maneira, de forma metafórica, que a impetuosidade da juventude libera uma substância que causa cegueira temporária. De tão ávido, de tão forte e impetuoso que é o jovem, ele se torna imprudente muitas vezes. Ele chega a se tornar arrogante muitas vezes, infelizmente. E o livro de Provérbios diz que vai trazer para o jovem sabedoria, ou seja, aplicabilidade do seu próprio conhecimento e principalmente bom siso. O que é bom siso? A palavra siso aí é juízo, né? A gente diz dente siso, né? O dente siso é o dente do juízo que só nasce na maturidade. Provérbios vai te dar maturidade, mesmo você sendo de pouca idade. Provérbios pode te trazer maturidade. Bom juízo, bom siso. Isso significa maturidade, que é algo que falta na juventude, né? A juventude tem impetuosidade, a juventude tem, de fato, disposição, força de vontade, mas lhes falta prudência e lhes falta bom siso. E o livro de Provérbios vai trazer esse bom siso para a juventude, né? Gente, nós já estamos terminando, mas vale a pena você dar uma caprichada aí agora e apertar o dedo aí nos coraçõezinhos. E além disso também compartilhar, manda para as pessoas, porque elas vão entrar no finalzinho aqui agora, mas elas depois vão rever a live também. E não se esqueçam de no final
da nossa transmissão vai estar postado lá no IGTV. Você pode contribuir comigo, né? Eu preciso lá pelo menos uns 30, 40 comentários lá, porque quanto mais você comenta na live ou no IGTV, mais o Instagram entrega para outras pessoas e a gente consegue levantar aí o nosso engajamento. Então não esquece de fazer isso não, tá bom? Então veja, vai dar ao jovem sabedoria e bom senso, desenvolvimento intelectual próprio da juventude e também um senso de propósito, ou seja, vai superar a impetuosidade pela prudência e pelo bom siso, né? Alguém que tenha juízo, que não faça as coisas de forma aleatórias, que não faça as coisas de forma imprudente ou impetuosa, né? Os jovens, eles precisam de uma associação com os mais experientes. Porém, a Bíblia diz que ainda assim, o livro ou as escrituras sagradas, e no caso o livro de Provérbios, ele pode dar para esse jovem a maturidade necessária para equilibrar a impetuosidade com a maturidade e então chegar ao equilíbrio desejável que se possa obter resultados extraordinários. E aí, Salomão termina esse primeiro momento ressaltando a importância de dar crédito a estas palavras. Ele fala do temor do Senhor. O temor do Senhor, ou seja, o respeito, a reverência pelos oráculos de Deus. O temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. O temor do Senhor é uma disposição de obedecer, é dar crédito ao Senhor através da sua palavra. Então, ele termina dizendo isso, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe qual é o princípio de se ser sábio? É você acreditar verdadeiramente que a palavra de Deus é a verdade. É isso aí. É desse jeito. Sabe, é sábio aquele que não busca em outra fonte a água que precisa. Ele sabe que a palavra de Deus está acima de qualquer ensino sistemático do mundo, né? Pode ser a Universidade de Harvard. A palavra de Deus tem mais sabedoria. E é disso que se fala, do temor do Senhor. É você credibilizar a palavra como sendo a autoridade máxima sobre a tua vida. Sabe, seria displicência, arrogância, prepotência, qualquer coisa criada, falar para o seu Criador a maneira como deveria funcionar. Assim também a arrogância e prepotência nossa, da nossa parte, acreditar que nós sabemos mais do que Deus. Então o temor do Senhor, a sabedoria, a real sabedoria é dizer, olha, eu posso até não estar praticando, mas a palavra de Deus é a verdade. Eu não questiono, eu posso não ter coragem ainda de praticar algumas coisas, eu posso ainda não estar preparado para isso, mas eu acredito que a palavra de Deus é a verdade. Esse é o princípio da sabedoria. É credibilizar a palavra de Deus como verdade absoluta em suas vidas. Em tudo e em qualquer momento, a palavra de Deus sempre será a verdade. Vamos para o princípio praticável de hoje? Pois bem, o princípio praticável de hoje é o seguinte: faça um checklist sobre princípios bíblicos que você ainda não está praticando. Como assim, pastor? Escreve lá, o que é que eu não estou praticando ainda? A Bíblia diz que eu devo ser generoso, eu estou praticando a generosidade. A Bíblia diz que eu devo ser, por exemplo, misericordioso. Eu estou praticando a misericórdia. Escreva todos os princípios bíblicos que você lembrar que você não está dando crédito ainda à palavra, que você ainda não está praticando. Eu não estou falando que você não creia, que você não diga, eu acho que isso é verdade. Estou falando que você ainda não pratica. Escreva tudo que você ainda não consegue praticar. Faça um checklist daquilo que você não vai ter que apresentar checklist para ninguém, então seja honesto com ele, tá bom? Eu não quero botar assim, dizer assim, ó, eu preciso parar de fazer isso. Não, bote o que você não está fazendo. Eu só não quero dar uma conotação negativa nisso, eu quero dar positiva. Porque você está crescendo e você vai chegar lá. Então faça um checklist sobre os princípios bíblicos que você ainda não está praticando e busque versículos sobre o tema e medite sobre esse tema o dia inteiro. Pronto, fechou, é isso aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se sua dificuldade é generosidade, pastor, eu não consigo ser ofertante, eu não consigo ser dizimista, eu não consigo dar oferta para ninguém. Essa é a minha maior dificuldade. Não precisa você falar que é a sua, só estou te falando, tá bom? Se esse for o seu problema, você vai fazer o checklist, vai anotar e vai procurar na Bíblia todos os versículos sobre generosidade e vai estudar e meditar. Por quê? Se eu não gosto desses versículos, você não gosta porque eles te confrontam.
Você não gosta porque eles mexem na tua ferida, né? Mas é exatamente a única forma de limpar você, de purificar você. É por isso que você ainda não crê, ou é por isso que você ainda não pratica certas coisas. É porque você não atenta para essas palavras, você está fugindo delas. Então faça isso e o Espírito Santo vai mostrar a você, tá bom? Chegamos no final, não tem nenhuma pergunta na nossa caixinha de minhocas, nós vamos encerrar, eu só quero orar por você e dizer que foi mais uma vez uma honra estar com você nessa manhã gloriosa, tá bom? Não esquece, ao fim dessa live, deixa o seu comentário lá no GTV, curte e comenta lá, tá bem? Todo mundo comentando comigo, faz lá 100 comentários. Vai ser uma bênção para mim e vai ser uma bênção para você também. Bom, vamos orar e a gente vai encerrar nossa live. Pai amado, eu quero te render graças mais uma vez em nome de Jesus. Pelo privilégio que nós temos de mais uma manhã estarmos aqui recebendo a tua boa palavra, né? A influência do teu Espírito e sendo fortalecidos na força do teu poder para que possamos viver uma vida íntegra diante de ti e que possamos obter resultados tão extraordinários quanto foram os resultados na vida de Salomão por meio da sabedoria imputada, Senhor, a ele, por meio do Senhor. Nós somos gratos a Ti, em nome de Jesus, e que todos nós tenhamos um dia extraordinário, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Beijo no seu coração e até amanhã.